Número de queimadas em Cocal do Sul preocupa autoridades. O governo do estado de Santa Catarina paga uma parte da dívida que tem com o Hospital São Donato de Sara. Parque Municipal Morro do Céu vai sofrer reajuste na área de preservação. Povos indígenas são lembrados através de uma amostra em Criciúma. E ainda, as principais notícias que ganharam destaque na região. Essas e outras informações você confere agora no Informe Região. Boa noite! Sexta-feira, 11 de agosto de 2017, está no ar mais uma edição do Informe Região. E o número de queimadas em Cocal do Sul preocupa autoridades e fiscalização é intensificada com a intenção de intimidar os responsáveis. E as queimadas estão chamando a atenção das autoridades aqui em Cocal do Sul. Eu estou aqui com o Josias, que vai nos trazer mais detalhes sobre essa situação. Josias, queria que tu explicasse exatamente o que está acontecendo, né? Então, a gente está num período aí de muita estiagem, né? E inverno acaba as flores perdendo, as plantas perdendo as suas folhas, né? E isso acaba gerando muito lixo orgânico, né? E as pessoas hoje elas pensam que o lixo orgânico tem que ser queimado, né? E muitas vezes não é dessa forma que a gente acaba resolvendo o problema. Então, como se diz antigamente, tinha essa cultura de queimar, né? Mas o problema é o seguinte, que junto com as queimadas, né, as pessoas estão queimando pneus, plásticos, resíduos, e isso acaba gerando uma fumaça tóxica, né? E muitos locais onde estão acontecendo essas queimadas são lotes baldios, são alguns locais em que existe algum tipo de lixo que está provocando essas queimadas. Então a gente está tendo um maior problema pelo seguinte, é que nunca ninguém sabe quem botou e nunca ninguém sabe da onde começou, porque as pessoas se omitem a isso. Então a gente pede a colaboração das pessoas do município para que denunciem isso para a fundação, para que a gente investigue isso, para que isso não venha a ocorrer. A queimada, ela é crime ambiental, né? Independente do tamanho dela, se ela é grande ou se ela é pequena, ela é crime, certo? Por uma lei federal. Hoje a gente não tem uma lei municipal que venha a nos ajudar a fazer isso, mas a gente se baseia na lei federal, onde a gente tem todo o respaldo, toda a parte técnica para poder notificar essas pessoas que fazem essa queimada. Diante de toda essa situação, né, como que vocês vêm trabalhando para tentar intensificar essa fiscalização, né? Então, a gente está trabalhando de uma forma preventiva, né, orientando as pessoas para que não façam isso, né, para que se elas têm algum lixo que queiram dar um descarte, mesmo que seja orgânico, que nos comunique, que entre em contato com a fundação, para que a fundação vá até a casa, verifique, ou até o local e verifique o que fazer com esse lixo, para que a última coisa, ou seja, proibir mesmo a queimada, né? Então a gente entrou em contato até com alguns vereadores para a gente poder colocar um projeto de lei, né, dentro do município, para que a gente haja regulamentação, né, das queimadas, para que exijam um tipo de multa específica para o município, para alguns determinados tipos de queimadas, né? Porque hoje a lei federal ela começa de R$5.000 uma queimada, então assim é desproporcional muitas vezes àquilo que o morador está fazendo, né? Então a gente vai adequar essa lei, uma lei municipal, né? Para que exista uma melhor adequação em relação aos tipos de queimadas que a gente está tendo no município. Como você mesmo citou, a população pode ajudar. Como que a população pode intervir e, no caso de denunciar, como eles devem proceder, né? Então, assim, a gente trabalha em horário comercial, né, das 7h30 da manhã ao meio-dia, da 1 da tarde às 4h30 da tarde. E a população pode liga para a gente, diz aonde está acontecendo, quem colocou, aonde começou, né? Para que a gente possa, no momento que esteja acontecendo, registrar isso, né? Aí as pessoas muitas vezes vão perguntar, tá, e depois desse horário, o que vai fazer, né? Então a gente está até buscando alternativas para que depois desse horário a gente possa ter um celular, algum contato, né? Ou de repente se passou essa queimada, no outro dia nos ligue, nos confirme onde foi, não foi, a gente vai lá, faz uma vistoria e tenta identificar essas pessoas. Mas a gente
gente só vai conseguir ter um controle se as pessoas nos ajudarem, se elas denunciarem, porque não tem, o município é muito grande em territorial e a gente não consegue estar circulando para ver onde está saindo essas fumaças. E o pior de tudo é que agora é inverno, né? O que acontece? A temperatura superior é maior do que a temperatura baixa, então a fumaça ela acaba ficando no nível das casas, no nível das pessoas, e isso acaba prejudicando muito mais ainda a saúde das pessoas. E o governo do estado de Santa Catarina cumpriu com a palavra e pagou uma parcela que estava em atraso com o Hospital São Donato. E um cronograma de pagamentos foi divulgado. O governo do estado de Santa Catarina pagou a parcela atrasada no valor de R$200 mil que tinha com o Hospital São Donato. Diante dessa situação, a paralisação da entidade hospitalar foi afastada. Foi entregue também um cronograma de pagamentos referente ao valor que ainda é devido para o Hospital São Donato, que equivale a um pouco mais de R$1 milhão. Diante de tal cenário, o hospital continua com as portas abertas para receber as gestantes da região. A seguir, Parque Municipal Morro do Céu tem área reajustada. Principais áreas verdes de Criciúma, o Parque Municipal Morro do Céu vai ter a área reajustada. Acompanhe na reportagem. O Parque Municipal Morro do Céu está passando por reajustes na área determinada, com o objetivo de evitar conflitos com os proprietários de loteamentos localizados aos arredores da área verde. A Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Municipal, está realizando os ajustes, já que algumas áreas as medidas estavam em desacordo, pegando pedaços de terrenos particulares. Desse modo, foi possível evitar problemas com a comunidade. E devido ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, a Fundação Cultural de Criciúma está realizando uma mostra. O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi celebrado no último dia 9 de agosto. Em alusão à data, a Fundação Cultural de Criciúma, em parceria com a organização Nova Acrópole de Criciúma, está realizando uma mostra de fotografias indígenas. O trabalho tem o objetivo de demonstrar os principais valores indígenas. A mostra está exposta na Casa da Cultura Neuza Nunes Vieira, localizada na Praça Nereu Ramos, bem no centro de Criciúma. Jiu-jitsu é um dos esportes que vem cada vez mais ganhando espaço e fazendo com que muitas pessoas acabam optando por ser atleta. Mas a falta de patrocínio ao esporte ainda prejudica grandes talentos do nosso país. O jiu-jitsu está atraindo adeptos cada vez mais para o esporte e, com isso, muitos talentos têm surgido. Um deles é o Lucas Lima, faixa roxa, categoria peso-pena. Ele já tem muitas medalhas no esporte que pratica há cerca de 8 anos. Eu lutei 10 campeonatos esse ano, se eu não me engano dos 10 eu fui campeão em 6 ou 7. Então já venho traçando uma trajetória já de algum tempo longo aí. São campeonatos bem expressivos, né? Isso, exatamente. A grande maioria são campeonatos nacionais, internacionais. Esse ano eu lutei um sul-americano, um pan-americano e os campeonatos internacionais da principal federação, que é a IBJJF. E o Lucas Lima acabou de conquistar mais 2 vitórias importantes. Uma no British National, na Inglaterra, e outra, o Spanish National, na Espanha. Eu fui campeão na minha categoria com e na minha categoria sem kimono também. Acabei também lutando. São 2 modalidades, é como se fossem 2 campeonatos em um só evento. Às vezes acontece um em um dia e um no outro dia. São considerados 2 campeonatos, então fui campeão nos 2 na Espanha. Já na cidade de Londres, eu fui 3º colocado com kimono e 3º colocado sem kimono e fui vice-campeão no absoluto, que é uma categoria que reúne todos os pesos juntos. Esses resultados são conquistados com muito esforço e disciplina, como fala o professor e atleta de jiu-jitsu, Rodrigo Pitbull. A disciplina é muito importante
para o atleta. Por quê? Porque você vir para a academia, fazer seu treino físico, fazer seu treino técnico e tático 100%, é fácil, né? Difícil é você acordar pela manhã, dolorido, quebrado do treino anterior e ter a mesma disciplina, chegar no mesmo horário, fazer o treino tão duro quanto o dia anterior. E cada dia que passa durante a semana, na terça é mais difícil, na quarta é mais difícil, na quinta é mais difícil. Então o que manda mesmo não é a motivação, e sim a disciplina. Na turma, muitos são os atletas que se sobressaem nos treinos e, com isso, são levados em condições de luta para participar dos campeonatos. Um deles é o Matheus Galvão, faixa roxa. Também participa do próximo evento com o Lucas Lima em setembro. Uma grande barreira em que esbarram os atletas da região é a falta de patrocínio, como fala o professor Rodrigo. Para você ser o melhor mesmo, de verdade, tem que ser nos eventos da CBJJ e BJJF. E esses eventos são, maioria, ou capital, Rio de Janeiro, São Paulo, ou fora do Brasil. Então, para a gente chegar lá, a gente precisa de patrocinadores. Os atletas vão se destacar nos grandes eventos e para isso nós precisamos de alimentação adequada, treino adequado, transporte, tá? Tudo isso é muito importante para a gente chegar de igual para igual com os melhores. Davi Gomes, de 15 anos, é aluno de um projeto social no bairro Tancredo Neves. Ele foi convidado pelo professor para treinar na academia. Ele tem potencial para ser um grande atleta no esporte. É uma revelação que em breve estará trazendo medalhas para a cidade. O Davi, esse ano, ele ficou em terceiro lugar no Brasileiro. Quer dizer, a primeira competição dele da CBJJ que ele participou, ele já conseguiu esse resultado fazendo 3 lutas com pessoas do Brasil todo. E saiu do projeto social lá no Tancredo Neves. Quer dizer, crianças como ele, nós temos várias, precisamos descobrir. E para isso é importante patrocínio. Até porque, para viajar daqui para São Paulo não foi fácil. Eu fui pessoalmente levar ele, tomei conta dele lá 3 dias e retornei com ele. Quer dizer, foram minhas despesas, mais as despesas dele. Mais as despesas de kimono, porque você não pode lutar com qualquer kimono. Você tem que ter um kimono oficial, um kimono padrão, não pode ter um kimono rasgado, não pode estar sujo, tem vários fatores. A seguir, as principais notícias de Criciúma e região durante toda essa semana. Acompanhe as principais notícias que foram destaques essa semana aqui no Informe Região. A semana começou com a organização da campanha do agasalho comemorando o recorde de peças doadas em 2017. É uma campanha extremamente positiva, ultrapassamos os números de 2015, que para nós naquela época já foi um desafio, né? Mas não imaginávamos que essa campanha fosse tão longe. Já na terça-feira, o Ministério Público oferece denúncia a 9 investigados da Operação Talentos. Ao presidente da OCIP multiplicando talentos e mais 8 pessoas. E agora nós aguardamos a análise da denúncia ofertada e da documentação que foi apresentada pelo Poder Judiciário. A Associação Empresarial de Criciúma se preocupa com a mudança nos horários do voo da Azul no Aeroporto Regional Humberto Guizzo Bortoluzzi de Jaguaruna. A partir do momento em que de fato esse voo for substituído por um voo à tarde, nós precisamos ficar 2 noites em São Paulo. Então a gente perde tempo e gastamos muito dinheiro. Já na quarta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde pedem explicações da nova administração do Hospital Santa Catarina. A administração do hospital não nos recebe, né, para fazer essa conversa, para tentar resolver esse impasse, e estamos com muita dificuldade aí de um diálogo com eles. E ainda, a Feira de Matemática foi realizada em Colégio de Criciúma e 8 trabalhos seguem para a etapa estadual.
Quando o professor consegue desenvolver um projeto como os que são apresentados aqui, o aluno percebe a matemática vai além de fórmulas e números. Na quinta-feira, comerciantes de Criciúma pressionam o governo municipal para que a lei da década de 60 seja respeitada e não permita a abertura de estabelecimentos comerciais em domingos e feriados. Tudo isso devido ao forte atacadista. Se eles continuar infringindo a norma, infringindo a legislação, nós vamos usar o movimento sindical e fazer alguma atividade lá dentro. O Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Mais informações durante a nossa programação. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã no Boletim Primavera. Tchau, tchau!